Eu acredito que não, mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos e é muito bom estar recebendo você aqui hoje, nessa noite, de forma presencial, de forma online também. Você que está nos assistindo a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos aqui na casa do nosso Pai, na casa do nosso Senhor. E Deus tem algo novo para a nossa vida, Deus tem algo novo para ministrar no nosso coração. E eu convido a você a abrir lá a sua Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 7 ao 9. Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao 9. O tema da mensagem hoje é Escolhendo hoje o meu amanhã. Escolhendo hoje o meu amanhã. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Se você está sem Bíblia, não se preocupa, acompanha com a gente aqui na versão que nós vamos ler. Gálatas 6, do versículo 7 ao 9, diz assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Estas são as palavras da salvação e por ela a gente dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, nessa noite. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou da nossa cama hoje com vida, com saúde. Tantas pessoas, Pai, estão agora em UTIs, Pai, inconscientes, lutando entre a vida e a morte. Pessoas que foram pegas por diagnóstico de maneiras inesperadas, Senhor. E perderam a sua vida, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Então que o Teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração nessa noite, Pai. Verdades que nós precisamos ouvir, Pai. Talvez verdades que sejam duras para o nosso coração, mas que são necessárias para que a gente possa despertar, para que a gente possa se levantar, para que a gente possa sair do nosso lugar de conforto e ir para o nosso lugar de propósito. Senhor Deus, que Teu Espírito Santo continue ministrando sobre nossa vida nessa noite, que toda a distração, tudo que o inimigo já tentou fazer nessa noite para roubar essa semente que está sendo lançada, caia por terra no nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que em Cristo nós somos mais que vitoriosos. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Senhor. E nós estamos aqui sim, Pai, para Te adorar, para Te glorificar, para ouvir a Tua mensagem. Então abre o nosso coração. Pai, que eu não Te atrapalhe em nada nessa noite, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua mensagem, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha e Redentor meu, é por isso que eu Te oro e Te agradeço. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Escolhendo hoje o meu amanhã. A mensagem hoje fala sobre escolhas, sobre decisões. Então, se você está aqui hoje e é algo que Deus está ministrando no nosso coração durante toda essa semana, talvez durante esse mês, tanto que a mensagem também dos Homens de Valor ontem foi um pouco sobre escolhas também. Então Deus está nos chamando para fazer escolhas, porque foram as nossas escolhas que Te trouxeram até aqui. Sejam elas boas ou ruins, fizeram com que você chegasse até hoje aqui, nessa noite, para ouvir e meditar naquilo que Deus está falando ao seu coração. Mas Deus hoje, nessa noite, está nos chamando para fazer escolhas. Existem escolhas que são mais simples de se fazer. Escolhas que são mais básicas de se fazer. Para homens, a gente falou terça-feira,
Para homens, existem escolhas que são mais simples e mais fáceis, gente. Quando o homem vai comprar uma roupa, é muito mais simples. O cara olhou para a roupa, gostou, botou, leva ela. A mulher vai ter que olhar pelo menos umas 20 roupas, provavelmente não vai gostar de nenhuma, vai olhar mais 15 para escolher uma. Mas tem escolhas que são mais simples. Mas existem escolhas que são muito mais difíceis, que exigem muito mais de mim e de você. Para eu vir hoje à noite para a igreja foi bem simples. Eu olhei a roupa que estava lá no guarda-roupa, aquela que a gente usa um dia, mas a que a gente não bota para lavar, porque ela não está suja para lavar, mas não está nem tão limpa para guardar junto com as outras. Existe um meio termo, né? Eu olhei para ela assim, é você. Eu usar você de novo para ficar suja para lavar. Simples, fácil. A gente escolhe fácil. Talvez você, mulher, demorou um pouco mais. Olhou assim, meu Deus, que roupa eu vou hoje? Estou sem roupa já. Não estou com roupa. Tem coisas que são mais simples, mas tem coisas que são mais difíceis. E algumas escolhas espirituais, ela exige muito mais de mim, de você. E nós precisamos entender, e a Bíblia nos mostra isso, que escolhas são como sementes. Escolhas são como sementes que são lançadas. E essas sementes podem gerar vida ou morte. O fato de você estar aqui hoje à noite já foi uma escolha que você fez. Você poderia ter escolhido várias outras coisas, mas você escolheu estar aqui. Então escolhas são fundamentais. E talvez a ausência de escolhas também já é uma escolha. Quando você decide não escolher, você já está decidindo por alguma coisa. Então escolhas elas são fundamentais, porque você não pode ficar sem se posicionar no reino de Deus. No reino de Deus não existe meio termo. Jesus fala certa vez para uma igreja que era melhor se fosse frio ou quente. Ele não gosta de ninguém morno. No reino de Deus não existe ficar no meio do caminho. No reino de Deus não existe esse de ficar com um pé dentro da igreja e um pé fora. Não existe. O reino de Deus exige escolhas, decisão. É por isso que Josué, certa vez, quando ele decide seguir a Deus, ele chega para o povo e diz, olha, vocês têm que escolher quem vocês vão servir. Se os deuses dos seus antepassados ou se vai seguir o Deus de Israel. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós já escolhemos, eu já escolhi, minha casa já escolheu. Vocês têm que escolher o que é que vocês querem. Escolhas no reino espiritual são fundamentais, porque não existe o ficar em cima do muro. Eu não sei se você já ouviu uma analogia que tem de uma mulher que ela estava andando em cima de um muro. E de um lado estavam os anjos de Deus chamando ela, vem para o lado de cá, vem para aqui para o céu, aqui é melhor, e ela em cima do muro indecisa. Só que do lado de lá era o inferno, e os demônios passavam, olhavam para ela e não falavam nada. E ela, incomodada com isso, porque os anjos querem tanto que eu vá para o lado deles, mas os demônios não estão me chamando para ir para o lado deles. E ela parou um demônio e perguntou, claro, é uma analogia, ela perguntou, olha, por que do lado de cá os anjos estão me convidando para ir para o lado deles e aqui vocês não estão me chamando? O demônio pegou e falou para ela, porque o muro já é da gente. O ficar em cima do muro, você já está do nosso lado. Quando você não escolhe, você já escolheu. Então nós precisamos entender que nós precisamos escolher um lado, fazer uma decisão. Isso é fundamental na nossa vida. Tem uma coisa que é facultativa. Você pode escolher ou em plantar ou não plantar, mas a colheita é obrigatória. Se você semeou, irmão, se você plantou, você vai colher. Não tem como. Se você plantou lá atrás coisas ruins, coisas erradas, a colheita ela vai vir. Ou a colheita ela já pode estar acontecendo, porque a palavra que falou aqui diz assim, ei, de Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você colhe.
Aquilo que você plantou um dia lá atrás, você vai colher. Então tem muita coisa que talvez eu e você a gente está vivenciando hoje. E foram frutos de escolha errada lá de trás. Talvez escolhas que a gente não deveria ter feito lá atrás e a gente fez. E talvez a gente está sofrendo até hoje. A gente não tem como evitar que isso não nos alcance. Você pode até ter se arrependido e você pede perdão a Deus e Deus perdoa. Mas as consequências do ato, das escolhas, elas vão vir inevitavelmente. Interessante que lá no livro de Atos 27, não precisa botar, tá, irmã? Não precisa botar, não. Atos 27, depois você lê em casa, fala sobre uma tempestade que aconteceu. Paulo estava indo para Roma, preso. E ele fala assim, gente, eu estou sentindo que vai vir uma tempestade aí. E se a gente for, vai trazer prejuízo para a nossa vida. É melhor a gente ficar aqui. Mas ninguém quis escutar Paulo. E foram embora. Eles fizeram a escolha. Você poderia ter escolhido ter ficado ou ter ido embora. Eles foram embora. E a Bíblia fala que chegou uma tempestade naquele navio, começou a destruir tudo, eles perderam todos os alimentos, eles passaram quase 14 dias sem comer, estava quase todo mundo pensando que ia morrer. E o Espírito Santo, através de Paulo, fala com eles, dizendo, olha, por causa de Paulo, Deus vai poupar todas as vidas, ninguém vai morrer. Mas as consequências vieram, eles perderam tudo o que eles tinham. Por quê? Porque escolheram lá atrás. Escolheram não ouvir a voz de Deus. E talvez tem coisa que está vindo na sua memória agora, de escolhas erradas que você fez lá atrás. De escolhas que você não deveria ter feito. Mas entenda, Deus não trouxe você aqui para trazer juízo ou condenação na sua vida. Ele te trouxe aqui para te libertar desse passado. Ele te trouxe aqui para recomeçar a sua história, porque você não vai encontrar Deus nem no passado, nem lá no futuro. Você vai encontrar Deus hoje, aqui, agora. E são essas escolhas que Deus está nos chamando para fazer, porque o que você escolher hoje, irmão, vai definir como vai ser o seu 2025. Vai definir como vai ser daqui a 5 anos. Vai definir como vai ser daqui a 10 anos. Aquilo que você escolher hoje vai definir aonde você vai estar amanhã. Se você escolher semear no Espírito, a Bíblia fala que você vai colher vida eterna. Se a sua escolha for no Espírito, você vai colher coisas eternas. Mas talvez se você continuar semeando e escolhendo na carne, vai vir destruição, irmão. Talvez se você continuar escolhendo essas amizades erradas que você talvez está caminhando hoje, isso vai trazer consequências para você lá na frente. Talvez se você continuar frequentando alguns ambientes, isso vai continuar trazendo destruição para você. Talvez você não está percebendo. Talvez se você continuar seguindo algumas pessoas no Instagram, isso vai destruir a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento. Pessoas que você não deveria estar lá. Existem alguns vícios que você está nutrindo ainda, que você já deveria ter abandonado. Talvez você está com a mente ansiosa, preocupada, depressiva, por tanta coisa ruim que você está se alimentando. Tanta desilusão, tanta falta de esperança, e você continua lá. E Deus está te chamando apenas para você começar a confiar nele. Volte a confiar em Deus. Deus está te chamando para fazer escolha. Você tem um livre-arbítrio. Ele já sabe qual vai ser a sua escolha, mas você pode escolher hoje, nessa noite, o que você vai fazer. O interessante é que Deus, ele coloca sempre 2 caminhos diante de mim e de você. Deuteronômio 30, versículo 19. Pode colocar esse, irmão? Deus, ele sempre vai colocar 2 caminhos para mim e para você. Lá em Deuteronômio 30, Deus fala algo poderoso. Ele diz assim, ó: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês 2 caminhos,
a vida e a morte. Coloquei bênção e maldição. Ele ainda diz o que você deve fazer. Ele diz: agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Veja que a escolha que você vai fazer hoje, gente, ela não vai só definir a sua vida, mas vai definir também a sua família. Ele está dizendo: ei, o que você escolher vai ser para que você viva, mas também para que os seus filhos. Então, se eu escolho morte, quem vai morrer não sou apenas eu, a minha família também vai estar morrendo. E algo que eu falei terça-feira é que quando a gente peca, a gente não peca sozinho. Quando a gente peca, vem prejuízo e destruição para toda a nossa família. Quando a gente escolhe errado, todas as pessoas que estão ao nosso redor vai sofrer, vai padecer, vai colher destruição. Então a gente precisa ter muito cuidado com as escolhas que a gente faz. Eu até falei um exemplo que eu vi um pastor falando. É um exemplo até triste, na verdade, porque foi algo que aconteceu. Há mais ou menos 4, 5 anos atrás, esse pastor estava contando, aconteceu lá em São Paulo. Um pai tinha discutido com a sua esposa, e ela não estava em casa nesse momento, mas ele pega o seu filho de 6, 7 anos, ele vai para a sacada do seu apartamento, ele fica sentado lá no beiral da sacada do 14º andar, e os relatos de alguns vizinhos que ouviram foi que a criança estava chorando e pedindo: papai, deixa eu voltar para a mamãe. Papai, não faz isso não, deixa eu voltar para a mamãe. E aquele pai decide se jogar daquele 14º andar. E ele morre, e o seu filho também morre. E o Espírito Santo ministrou, e é uma verdade que quando a gente escolhe errado, quando a gente peca, a gente não está pecando sozinho, a gente está carregando nossa família no colo. Quando você escolhe uma escolha errada, todo mundo está sofrendo junto com você. A Bíblia traz um exemplo desse, quando Acã, que era um chefe de família, quando Deus diz que quando eles destruírem Jericó, eles não poderiam pegar nada. E Acã retém algumas moedas de prata, retém roupa para ele. E por causa disso, todo o povo começa a sofrer. Mas quando o povo descobre que foi Acã, não foi só Acã que morreu. Morreu Acã e toda a sua família. Porque quando a gente erra, a gente não erra sozinho. A sua família, a nossa família, ela erra. Ela vai sofrer as consequências das nossas escolhas. Então, muito cuidado com aquilo que você vai escolher. Muitas vezes a gente questiona Deus, né? Deus, se tu sabia que isso ia acontecer, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu que eu escolhesse errado? Por que o Senhor permitiu que isso chegasse na minha vida? O que a gente precisa entender, e Ele está querendo nos ensinar, que o relacionamento com Ele é baseado em prioridades. Deus, Ele deseja que você escolha Ele, mesmo que você tenha outras opções. Deus, Ele não quer ser escolhido só porque Ele é a única solução. Ele não quer isso. Imagina você chegando para sua namorada, antes de pedir ela em namoro, você diz para ela: olha, eu quero pedir você em namoro, porque eu pedi aquela menina para namorar e ela não aceitou. Aí eu vim pedir a você. Provavelmente ela não iria aceitar esse pedido de namoro. Ela dizer: ah, aceitou não? Eu também não vou aceitar não. Pode ir para outra. Por quê? Ela quer ser prioridade, irmão. Ninguém quer ser segunda opção de ninguém. E muitas vezes é isso que a gente está fazendo com Deus. Ah, Deus, eu tentei fazer do meu jeito, eu fui na minha força, eu fui no meu trabalho, eu fiz tudo do meu jeito, não deu certo, agora eu vou com o Senhor. Ele não quer ser segunda opção de nada. Nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado em prioridades. Ele quer que você escolha Ele. Mesmo que você tenha várias outras opções, Ele quer ser escolhido. Mas o que você tem que entender é que as suas decisões, as suas escolhas de hoje podem mudar a sua família. A escolha que você fizer quando sair daqui hoje à noite, ela vai poder definir como é que vai ser sua família amanhã.
se sua família vai colher bênção ou se sua família vai colher maldição. A sua escolha daqui de hoje pode definir como vai ser sua situação financeira a partir de agora. Pode mostrar como vai ser a sua história. Mas é necessário uma decisão. A palavra decisão significa rompimento, cisão, um corte. Então a decisão fala que é necessário que a gente rompa com algumas coisas. Como eu falei no começo, para você estar aqui hoje à noite, você precisou romper com alguns compromissos que talvez você tinha hoje nessa noite. Talvez você precisou romper com alguns encontros, com alguma novela, com algum filme, com alguma coisa. Você precisou romper hoje. Foi uma decisão. A decisão é um rompimento. Você priorizou hoje o que é, na verdade, o mais necessário, que é priorizar a presença de Deus. Mas, se você até hoje ainda continua escolhendo errado, se você continua priorizando as pessoas erradas, agradando as pessoas erradas, ambientes errados, você precisa começar a partir de agora, começar a priorizar aquilo que é fundamental na sua vida. Porque sempre vai ter diante de você, gente, dois caminhos. É sim ou não. Fazer ou não fazer. Plantar ou não plantar. Você pode estar hoje aqui e você pode escolher focar na mensagem ou focar em qualquer coisa lá fora. Focar no telefone, focar em que você quiser. Mas você pode escolher naquilo que Deus está querendo ministrar para você. E Deus está te chamando hoje para você fazer uma escolha. Escolher. Lá em 2 Crônicas 7:14, Deus fala algo interessante. Ele diz assim, ó: se o meu povo, o se já mostra uma decisão. O meu povo precisa tomar uma decisão. Se esse meu povo que chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar. Então existem decisões aí. Ou você se humilha, ou não se humilha. Ou você ora, ou você não ora. Se você buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, você pode continuar nos seus caminhos, ou você pode se afastar dele. Do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus está dizendo que existem dois caminhos. Um de orar, outro de não orar. Um de se afastar dos seus caminhos errados, outro de continuar nele. Um de buscar ele, outro de não buscar. Mas se você escolher o que é certo, ele vai perdoar, ele vai curar, ele vai te abençoar, ele vai renovar a sua vida. Você precisa escolher. Deus, ele quer mudar o seu futuro. Mas você precisa começar a escolher hoje. Hoje, novas escolhas. Porque ele diz, olha, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Porque ele sabe que você precisa ser renovado, irmão. Ele sabe que a caminhada não é fácil, ela é difícil, ela desanima. E é por isso que esse versículo que a gente leu, na parte 9, no último versículo, diz, no tempo certo vocês vão colher, se não desanimar. Bota aí, irmão, por favor, Gálatas 6:9. Deus, ele fala que existem duas escolhas, dois tipos de plantação, dois tipos de colheita, mas ele fala, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. É necessário tomar uma decisão. O desânimo vai vir, pastor? Vai vir. O cansaço vai vir? Ele vem. A vontade de desistir vai vir? Ela vai vir. Mas se você não desistir, se você continuar escolhendo certo, se você continuar fazendo o bem, você vai colher no momento certo. E é por isso que é tão importante essa questão de escolha, irmão. Como eu falei, terça-feira nós falamos sobre escolhas, a partir da história de Elias, quando ele chama o povo no Monte Carmelo e manda o povo escolher quem é o Deus verdadeiro. Deus está nos chamando hoje, nessa noite de novo, para fazermos novas escolhas.
Existe o novo de Deus, mas o novo de Deus ele só está disponível se você fizer a escolha correta. Se você escolher abandonar as antigas estruturas. Deus está nos chamando nessa noite para viver algo novo, fazer escolhas espirituais. Fazer escolhas novas, irmão, não é fácil. Porque escolher quando tudo está dando certo é muito fácil, irmão. O desafio é escolher quando tudo está dando errado. É quando eu não estou bem, é quando eu estou cansada, é quando eu estou desanimada, é quando eu quero desistir. É nesse momento que Deus nos chama para fazer novas escolhas. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam diante lá do rei Nabucodonosor, ele falou: ei, se vocês não se ajoelhar, vocês vão morrer. E o que é que todo mundo fez? O que é que a maioria faria? Se ajoelhava, meu irmão. Depois pedia perdão a Deus. Eu vou perder minha vida por causa disso? Mas eles falaram que não iriam se dobrar. É nesse momento que é necessário fazer as principais escolhas da nossa vida. E porque eles se escolheram essa opção, eles foram lançados na fornalha. Mas o interessante é que esses homens não morreram. Na verdade, eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Porque a Bíblia fala que o fogo não queimou eles. A Bíblia fala que a fé apagou a força do fogo e Jesus estava com ele lá no meio daquela fornalha. É isso que Jesus está nos chamando. Se está difícil, está tendo tempestade, está tendo problema, continua fazendo a escolha correta, continua sendo fiel, continua priorizando a Deus. É isso que Ele está nos chamando. Escolher quando tudo está dando certo é muito fácil, gente. Eu até contei terça-feira e acho que a maioria da igreja já conhece. Mas para quem não sabe, eu sou policial militar há 15 anos, estou na corporação. E eu não sei se você lembra, mas em 2016 para 2017 teve a Operação Padrão, que foi um movimento onde a polícia parou de ir para a rua, porque não tinha colete no prazo de validade, as viaturas estavam sem condição de ir para a rua, e o estado de Pernambuco parou durante 3 dias. E quando o estado parou, porque a polícia não estava indo para a rua, teve aquele saque lá em Abreu e Lima, em várias cidades, começou o povo roubando as lojas. E depois da Operação Padrão, o governo do estado ele começou a perseguir os policiais para poder punir as pessoas que estavam no movimento. E uma delas foi eu. Pegaram um áudio de WhatsApp meu e abriram o que a gente chama de IPM, que é o Inquérito Policial Militar. É um processo para poder excluir a pessoa da função, da profissão. Ou seja, eu poderia perder o meu emprego. Mas aí os advogados e todas as pessoas falaram: olha, você não precisa dizer que o áudio é seu, porque você não precisa produzir provas contra você. E aí, você não vai perder o seu emprego, o processo vai continuar e vai dar tudo certo. Mas só que em 2016, eu já era crente. Eu não era pastor, não era nada. Crente, só crente de igreja, sentadinho no banquinho. Eu só era crente. Mas eu falei para aqueles advogados e para as pessoas: ó, eu não posso mentir, porque eu sou crente. Eles me falaram: não faça isso não. Você pode perder o seu emprego. Todos os meus amigos policiais falaram: deixa de ser besta. Tu fala lá que não é teu, tu mente. Quando tu sair da sala, tu pede perdão a Deus e está tudo certo. Tomar uma decisão dessa, quando tudo está dando certo, é fácil. Mas tomar uma decisão quando o que está em risco é o seu emprego, é o seu ganha-pão, é o sustento da sua família, aí é que é difícil. Aí é que é difícil. É nesses momentos que Deus fala: olha, existem 2 caminhos. Um de vida e um de morte. Um de bênção e um de maldição. Se você planta no Espírito, colhe vida eterna. Se planta na carne, vai colher destruição. Mas naquele momento eu decidi ser fiel a Deus, porque eu não sabia como é que ia ser minha vida depois de um mês. Eu não sabia que se eu continuasse na polícia, se eu iria ser morto, se iria acontecer alguma coisa, eu não sabia de nada. Eu decidi ser fiel. Eu decidi confirmar que o áudio era meu. O processo continuou rolando. Eu fui fazer reconhecimento de voz. Continuou perseguição. Eu continuei lá firme ao Senhor. Mas graças a Deus já se passaram, desde o processo, já 7 anos. E não saiu nenhuma punição.
E os meus advogados já falaram, olha, qualquer punição que sair, a gente consegue anular qualquer pena, porque já prescreveu o prazo do processo. São 5 anos, né, Dabney? 5 anos. O processo são 5 anos. Falar isso hoje é muito fácil, porque passou 7 anos e nada aconteceu. Tomar a decisão é fácil agora. Mas no dia, irmão, não chegou nenhum anjinho para mim e fez, olha, fala a verdade. Deus não abriu um telão na minha frente para mostrar como é que ia ser daqui a 7 anos. Mas você precisa tomar uma decisão. É isso que você precisa entender. Você precisa ser fiel, independente de qualquer coisa, irmão. Você precisa escolher hoje aquilo que Jesus escolheria no seu lugar. E não vai ser fácil. Porque muitas vezes você vai estar numa situação difícil. Mas você precisa continuar sendo fiel. O que Deus quer é que você continue priorizando a Ele. Não é fácil, irmão. Mas Ele quer que você continue priorizando a Ele. Será que você tem priorizado a Deus da maneira que Ele merecia? A gente sabe que existem vários ministérios na nossa igreja, tem vários ministérios sofrendo, porque não tem pessoas para servir. Vários ministérios sofrendo. Mas a Bíblia fala que tem muito trabalho, mas grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Mas Deus está nos chamando hoje, nessa noite. E está dando uma oportunidade para mim e para você, para começar a dizer assim, Deus, eu vou te priorizar. Dia 8 de dezembro está chegando a nossa confirmação. É quando você pode se tornar membro da nossa igreja. E como membro você pode começar a servir ao Senhor. Aqui na nossa igreja. Você pode tomar uma decisão. Não, eu vou me confirmar. Eu vou começar a servir a Deus. Eu vou começar a priorizar. Pastor, eu não sei fazer nada. Vai ter alguma coisa que você vai saber fazer aqui, irmão. Tenho certeza. Sempre tem alguma coisa. Mas Deus está nos chamando hoje, nessa noite, para você confiar nele, irmão. Porque Ele não te poupa da dificuldade, mas Ele te protege na dificuldade. Ele não poupou os caras de ir para a fornalha, mas Ele protegeu eles na fornalha. Então entenda, Deus não vai te poupar de passar pela tempestade, mas na tempestade Ele vai estar te protegendo. Na tempestade Ele vai estar cuidando de você. Independente das circunstâncias, independente se não faz sentido, continua confiando nele, porque é o que você escolhe hoje que vai definir onde você está amanhã, amém? Amém. Vamos ficar de pé? Pode ser que está acabando? Louvor, pode vir? Tem uma história na Bíblia, a história de um homem cego chamado Bartimeu. Eu quero finalizar com essa história. Eu acho ela muito emblemática, essa história, porque fala que quando ele percebe que Jesus está passando lá na cidade que ele estava, lá em Jericó, ele diz assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele estava dizendo é que ele sabia que Jesus era o Messias esperado. Mas o interessante é que quando Jesus chama ele, a Bíblia fala que ele deu um salto, ele lança a sua capa e sai correndo até Jesus. Eu não sei se você sabe, mas a capa era uma permissão da prefeitura daquela cidade para a pessoa poder pedir esmola. Era como se alguém ganhasse um cartãozinho para poder exercer uma profissão. Então aquela capa que aquele homem estava, identificava ele como uma pessoa que estava em estado de necessidade e ele poderia pedir esmola. Mas o interessante é que não tinha acontecido nenhum milagre ainda para ele. Só que ele lança a capa. Mesmo antes de voltar a enxergar, o que é que esse homem estava dizendo para Jesus? Jesus, eu já estou disposto a abandonar a minha antiga vida. Mesmo sem um milagre acontecer, eu sei que vai acontecer. Isso é fé, irmão.
Acreditar quando já aconteceu é lógica, porque você está vendo. Jesus nos chama para acreditar quando nada ainda mudou. Quando o cenário está do mesmo jeito. Quando a tempestade ainda está lá. Jesus ele nos chama para ter fé, para confiar. Sabendo que o milagre já está disponível para você. No momento certo, Jesus ele vai mudar todo esse cenário da sua vida. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para mim e para você. A palavra de Deus diz que nenhum olho viu, nem nenhum ouvido ouviu e nem penetrou no coração de ninguém aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, talvez o seu maior plano, sonho, desejo, não chega nem perto daquilo que Deus tem para você. Então, se você está num momento de dificuldade, tempestade, de provação, não é o que Deus tem para você ainda. Porque o que Ele tem para você é bom, é perfeito e é agradável. A Bíblia fala que as provações são leves e temporárias, passageiras. Então o que você pode estar enfrentando é que você deve estar passando no vale de sombra e de morte. Mas você não precisa temer. Por quê? Porque Ele está com você. Ele está comigo, Ele está com você. O que Ele está te chamando hoje, nessa noite, é apenas para você escolher. Escolher o que você vai estar plantando hoje. O Salmo, para poder finalizar, tem um Salmo que diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. A Bíblia está dizendo que mesmo que você esteja chorando, mas se você está continuando a plantar, se você não desistiu, se você não parou, mesmo na dificuldade, mesmo chorando, mesmo na tempestade, você vai voltar colhendo com alegria. Você vai voltar colhendo com júbilo. Vai chegar o momento que essa dor vai passar. Essa tempestade ela vai passar, ela vai se acalmar. O que você precisa é apenas confiar. Feche teus olhos, vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.